Queridos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 14. É uma carta que Paulo escreveu para um líder da igreja, falando de coisas essenciais da vida de um líder, mas também Paulo diz algo profundo acerca da igreja, da comunidade. Samuel, o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque a igreja é a comunidade de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, e você faz parte dela, dessa comunidade. E Paulo, no capítulo 2, no versículo 14, vai falar algo muito belo, muito profundo e verdadeiro sobre o que é a igreja. E nessa manhã é isso que eu gostaria de falar. Tem alguns slides que eu preparei, que eu gostaria de compartilhar depois com vocês, sobre igreja. O que somos nós? Por que estamos aqui? O que nos inspira a cada manhã? Ou a cada dia, a cada momento? O que faz com que você acorde mais cedo no domingo para estarmos juntos? O que faz com que você contribua com algo que você poderia ter comprado, uma camisa nova, por exemplo? O que faz com que você chame alguém para jantar na sua casa, uma pessoa da igreja, para estar juntos? Enfim. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim, sobre Jesus. Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zelosos de boas obras, ou zeloso de boas obras, no singular, quando é o povo, né? Um povo só é visto como uma coisa só, um povo zeloso de boas obras. Então Jesus morreu, se sacrificou, e o que Paulo está dizendo é que Jesus não apenas morreu, se sacrificou para salvar pessoas, para individualmente pessoas irem para o céu. O que Paulo está dizendo é que no projeto do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, estava sim salvar pessoas, mas que este grupo de pessoas, entendendo o sacrifício de Jesus, o preço pago por Cristo, se responsabilizasse um pelos outros e formasse uma comunidade que reflete os valores de Cristo, chamados aqui de boas obras. Nesse aspecto, a vida cristã nunca é uma jornada solitária. A vida cristã, ela está relacionada à comunidade, à comunhão, à codependência, à parceria, à ajuda mútua e esse senso de pertencimento que nós temos um pelo outro. A vida cristã nunca é apenas alguém salvo que está esperando com um bilhete para entrar no céu, numa sala de espera chamada terra, para ir para o céu. Cristo, quando teve o seu sacrifício, quando pensou, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo no sacrifício de Jesus, para a redenção da humanidade caída, Ele não pensou só nisso, Ele pensou também num povo, diz o texto, especial, comprado por Ele, pago com o sangue dEle, para refletir algumas verdades no mundo caído, no mundo corrompido e no mundo destruído pelo pecado. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, depois de 2000 anos, só está aqui porque Cristo tem um compromisso de edificá-la. Se a igreja tivesse dependido apenas de homens, ou apenas da boa vontade de pessoas, talvez ela já teria terminado há muito tempo, mas Cristo fez uma promessa, que o seu compromisso com essa comunidade, que Ele comprou com o seu sangue, permaneceria, porque o responsável último pela edificação dessa comunidade, seria o pastor, seria o presbítero, o diácono, não, seria Ele mesmo, a responsabilidade dele sobre Ele. E essa comunidade, ela vai ser descrita na Bíblia, nós vamos ser descritos na Bíblia,
com várias metáforas, ou algumas figuras, que expressam valores do que nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, sendo a igreja de Jesus, sendo esse povo especial dele. Uma das metáforas mais importantes da igreja é a metáfora da família. Isso inspira até o nome da nossa comunidade, Família em Jesus. Você pega 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer que os mais velhos devem ser tratados como pais, que as mulheres mais velhas devem ser tratadas como mães, que os jovens devem tratar os outros jovens homens como irmãos, e que os jovens devem tratar as moças como irmãs e com toda a pureza. Olha o senso familiar de pertencimento que Paulo diz que a igreja deve possuir. Por que ele usa essa figura da família? Porque deve refletir essa unidade, essa parceria, esse cuidado mútuo, esse respeito mútuo que nós temos que ter com os outros, com as pessoas da igreja, né? Então, isso é importante a gente ganhar esse senso de pertencimento em todas as coisas. Por exemplo, eu sou um pastor casado, eu não tenho que tratar nenhuma moça da igreja com indiscrição, com algum tipo de malícia. Se eu fizer isso, a igreja tem que reagir contra mim. Samuel, você não pode fazer isso, cara, ela é sua irmã, você é casado, meu, toma cuidado. A mesma coisa ao contrário, se você vê um idoso sendo maltratado na igreja, uma mulher idosa sendo maltratada na igreja, isso vai contra o senso de família da igreja, essa figura e essa metáfora de responsabilidade de um pelo outro. A Bíblia também é chamada de noiva, a noiva de Jesus, em Efésios capítulo 5, versículo 32. E por que Paulo usa a figura da noiva em relação a Cristo, em relação à igreja? Pela pureza que ela deve refletir e pelo amor que ela tem que ter por Jesus. Uma noiva, claro que tem todo tipo de noiva, né? Tem noiva que está casando por obrigação, mas em tese, o correto é a ideia de que uma noiva está casando porque ela é apaixonada, porque ela quer, não tem ninguém forçando aquilo, ela está onde ela quer estar, ela está onde ela... Se você de repente fizer até uma oferta para uma noiva, falar, olha, eu vou fazer algo melhor para você, ela vai falar, não, eu quero me casar, eu quero estar com o noivo. Isso é uma bênção muito grande, e Paulo usa esse ideal de noiva para falar de nós, que nós deveríamos ser apaixonados por Cristo, nós deveríamos expressar, quem entra aqui tem que pensar, puxa vida, esse pessoal é chegado em Jesus, que doideira, né? Os caras, parece que é só Jesus, tal, parece um exagero, é melhor que pareça um exagero do que um descaso com Jesus. Outra figura que vai ser usada para a igreja é o novo templo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro vai dizer que a igreja é um novo templo, mas não de paredes, como era no Antigo Testamento. É um templo de pedras vivas. Samuel, quem é essa pedra viva? Você. E será que é por isso que nós somos tão pesados às vezes? Então, não, a ideia dele não é essa. A ideia é que nós estamos formando um edifício no qual Deus habita. Então a comunidade dos cristãos é o lugar onde Deus habita, Deus se manifesta, Deus age nos corações, na vida, Ele se manifesta e está presente com a sua glória, de forma que se existe um lugar onde Deus deveria ser visto, nas nossas vidas, em comunidade e em família. Outra figura que Paulo vai usar para a igreja, em 1 Coríntios capítulo 12, é o corpo de Cristo. A ideia de Paulo é: Cristo viveu na terra, enquanto Cristo viveu, Ele amou, Ele ajudou, Ele curou, Ele pregou, Ele fez isso, aquilo, e Ele morreu, ressuscitou e foi aos céus, mas Ele não deixou de trabalhar na terra. Ele trabalha hoje por meio da igreja, por meio de nós. Significa que tudo aquilo que Jesus fazia, nós temos o dever de fazer, nós temos a responsabilidade de manifestar Jesus em todas as coisas. E é o que Paulo diz: nós somos o corpo de Cristo e cada um é um membro. Tem um que é mão, tem um que é pé, tem um que é ouvido, enfim, cada um tem uma função no corpo, para que essa comunidade não dependa de uma pessoa só,
Não existe uma pessoa que é o Mega Blaster Super Hiper Thunder Giga total, que faça tudo, que seja a resposta para tudo. Não. Deus às vezes usa mais em algum momento outra pessoa até do que o pastor. Então é uma comunidade que depende um do outro, que Deus não dá para a mesma pessoa todos os dons, mas divide, justamente para que você precise de mim e eu precise de você, porque senão fazer igreja sozinho em casa com todos os dons, com todos os talentos nas mesmas pessoas. Então Cristo pensou numa comunidade que dependesse um do outro e derrama uma capacitação sobre cada um para determinado papel, determinada função dentro do reino de Deus. Em último lugar, uma das figuras que se usa para a igreja, o próprio Jesus usou. Em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Todos os ramos que estão ligados a mim vão dar muitos frutos, porque sem mim nada vocês podem fazer. A ideia é que esse nosso relacionamento com Cristo, nós como uma comunidade ligadas a Cristo, vamos expressar alguns frutos, que quem vai se beneficiar dele? Primeiro nós mesmos e o mundo também. E quando nós falamos em fruto, é importante pensar em primeiro lugar no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É que quando nós estamos ligados a Cristo, todas estas coisas começam a crescer nas nossas vidas, começam a ser desenvolvidas na nossa vida, e nós aos poucos vamos crescendo e amadurecendo em tudo isso. Baita teoria, né? Falar assim, que beleza, né? Tem outras metáforas que nós poderíamos falar aqui, que Paulo usa para falar da igreja, que mostram o papel dessa comunidade em relação a Deus, na sua adoração, na intimidade com Deus, a nossa relação entre a gente, de ajuda, de parceria, a nossa relação com o mundo, de missão, de evangelismo, de misericórdia, de caridade inclusive. Essa é a teoria que nos inspira. Esse é o ponto abstrato um pouco, né? Porque quando a gente olha isso, e quando a gente se conhece, a gente fala: puxa vida, eu não sei se eu estou tão afim disso aí não, porque é bonito na prática, mas quem garante que o outro vai fazer também? Quem garante que eu não vou tentar dedicar minha vida a isso, e a outra pessoa vai de repente abusar disso? A outra pessoa vai, de alguma forma, se aproveitar disso. Esse é um risco. E mais do que isso, quem garante que isso é possível? Que isso não é uma utopia, como os comunistas falam sobre a utopia do comunismo, que nunca aconteceu, e que sempre que o comunismo prometeu alguma coisa no sentido comunista, o que gerou foram regimes totalmente assassinos, como o de Stalin, Lenin. Todas as ditaduras que mais mataram no século XX eram baseadas na promessa de um comunismo, de uma igualdade, de um negócio assim, que todo mundo vai ter, todo mundo vai ser igualzinho. Como nós podemos saber que esse ideal, embora não precisa ser perfeito, ele é real para nós, e que nos inspira a tudo isso que nós fazemos como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo? É aqui que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da história da igreja primitiva. Algo que inspira demais o meu coração, e eu tenho certeza que vai inspirar o seu também. E nada melhor do que começar a falar da igreja primitiva do que o livro de Atos. E eu gostaria de mostrar para vocês 3 versículos do livro de Atos, onde Lucas, que escreveu o livro de Atos, está resumindo a prática da igreja em poucas palavras. Aqui já não é mais a abstração, aqui já não é mais a teoria do corpo de Cristo, da noiva, da videira e os ramos, desses ideais. Era como a igreja vivia na prática. Isso para nós é um padrão, isso para nós é um modelo, e é importante que nós olhemos para isso, porque com certeza nós vamos estar aquém desse padrão. E não é porque estamos aquém deste padrão que temos que esconder o padrão, né? Esconde o padrão para parecer que está tudo bem. Pelo contrário, não podemos perder de vista este padrão que concretiza, que torna real a noiva de Cristo,
o corpo de Cristo, os ramos ligados à videira, este novo templo, esta família de Deus. Vamos ver, olha o que diz Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Veja se isso não inspira o seu coração, e se não é essa a igreja que nós queremos ser. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que legal. Já não é mais uma afirmação abstrata. É Cristo na prática, é o corpo de Cristo na prática, é a noiva vivendo, são os ramos ligados à videira verdadeira e expressando uma vida tão maravilhosa como essa. Pode passar. Lucas, no capítulo 4, vai resumir de novo a igreja e vai dizer assim: a multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso é o que o comunismo promete, mas nunca conseguiu fazer, obrigando. Aqui não era obrigatório se fazer isso. Ninguém, tanto que Pedro disse para Ananias: a sua casa era sua, se você não quisesse, você não precisava ajudar com nada. Mas espontaneamente as pessoas se viam responsáveis no cuidado de cada um em todas as coisas. O último texto de Atos capítulo 5, versículos de 12 a 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, novas pessoas acrescentadas. Não te dá uma inspirada assim? Caramba, a gente precisa viver isso, A gente precisa viver mais disso. Tão bonito, tão belo. E até tem um autor que vai dizer o seguinte: estes comoventes episódios, é um historiador da igreja, estes comoventes episódios permanecerão na tradição cristã como um modelo e como uma saudade. Eu achei linda essa frase, como uma saudade. Mesmo que seja uma saudade de algo que nunca aconteceu. Talvez nós nunca tenhamos vivido algo nessa dimensão, mas bate uma saudade de viver algo nessa dimensão, do que é a igreja, do que Cristo pensou quando morreu na cruz. Isaías 53 diz que Cristo iria ver as obras de suas mãos e ficaria satisfeito. E o que deixaria Cristo satisfeito é ver uma comunidade assim, é ver uma igreja assim, é ver um contexto assim. Pode passar e colocar o próximo? Você pode pensar: mas isso só foi ali no comecinho. Os primeiros 300 anos da igreja foram muito difíceis. Se você não conhece muito da história da igreja, saiba que até o ano 313, ser cristão era a mesma coisa que ter um X nas costas, com uma verdadeira metralhadora, no sentido figurado, de perseguição contra você. De todos os tipos, profissionais, perseguições físicas. E a comunidade nesse tempo mostrava uma unidade muito preciosa. Eu selecionei 3 textos para nós da história da igreja do século II. Samuel, nunca vou estudar isso, então leia comigo. Eu queria que isso fosse inspirando o seu coração a nós entendermos o que Cristo pensou sobre a igreja. Olha o que diz um cristão no ano 120, chamado Quadrato. Os cristãos
vivem em sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira, é pátria para eles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Os romanos colocavam crianças abandonadas, principalmente meninas, nos muros de Roma para morrer. E os cristãos criaram os primeiros abrigos, pedindo que eles não jogassem fora as crianças, mas trouxessem para eles. Então a igreja que criou isso, lá no começo da história. Põe a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Pode passar? Israel que montou os slides de novo, depois da meia-noite, quando eu mandei para ele. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Não vês como os cristãos são jogados às feras, aos leões, para que reneguem o Senhor e não deixam-se vencer? Não vês que quanto mais são castigados com a morte, tanto mais outros se multiplicam? Isso é sensacional, porque nos primeiros séculos, quando você era cristão, você dizia, Jesus é o Senhor. Qual que é o problema? Você estava no Império Romano. O Império Romano reconhecia o imperador como Deus. Então você tinha que queimar incensos ao imperador. E isso era visto como uma lealdade política também. Quando você dizia, eu não vou prestar culto a ninguém que não a Cristo. Então você é um rebelde. Então você é um desertor. Então você tem que morrer. E os cristãos, por causa disso, eram muito perseguidos. Falou, se você não aceitar o imperador como Deus, e não adorá-lo, e não queimar incenso, você vai morrer. Eu falei, então eu vou morrer. Porque eu não vou voltar atrás na minha posição de que o meu único Senhor é Jesus. E é esse contexto que vai trazer esses anos, esses primeiros 250 anos, 300 anos de perseguição. Isso no ano 120, esse cristão dizendo. Pode passar. Olha o que diz Aristides no ano 130. Não adulteram, não fornicam, não levantam falso testemunho, não cobiçam os bens alheios, honram pai e mãe, amam o seu próximo e julgam com justiça. Não fazem aos outros o que não querem que se façam a eles. Aos que ofendem, eles exortam e procuram torná-los amigos. Empenham-se, tem um R errado que eu digitei, empenham-se em fazer o bem aos inimigos, são mansos e modestos, não desprezam a viúva e nem entristecem o órfão, aquele que possui fornece abundantemente para aquele que nada tem, não se chamam irmãos segundo a carne, mas segundo a alma. Que coisa bonita demais de ver. Pode passar? Tertuliano, no ano 190, ele diz assim, mas é principalmente esta prática da caridade que aos olhos de muitos constitui uma marca infamante. Veja, dizem os romanos, como se amam uns aos outros, porque eles se detestam uns aos outros. Ele diz que os romanos se incomodam com os cristãos se amando uns aos outros, porque eles na verdade se odeiam uns aos outros. Veja, dizem, como eles estão prontos a morrer uns pelos outros, porque eles estão prontos, mais do que tudo, a matar uns aos outros. Quanto ao nome de irmãos, pelo qual nos chamamos, eu creio que os faz perder a cabeça, somente porque entre eles, todos os nomes de parentesco são dados apenas por uma afeição simulada. É muito bonito isso. Pode passar? Eu queria entrar rapidamente
no contexto da perseguição dos cristãos. Esse compromisso que eles tinham com Cristo e uns com os outros, que inspira o nosso coração, porque quando nós vemos isso, quando nós lemos isso, nós estamos lendo o alicerce sobre o qual nós estamos construídos hoje. Nós só existimos hoje por causa dessas pessoas que naquela época falaram: nós vamos manter isso aqui, nós vamos seguir a Cristo, nós vamos manter aquilo que Cristo estabeleceu, nós vamos fazer valer o sangue derramado na cruz. Nós somos um povo dele e para ele. Olha o que Tertuliano diz no ano 190: o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. O alicerce da igreja nunca foi cimento, sempre foi suor e sangue. E nós temos a responsabilidade de valorizarmos o que eles fizeram, de sabermos que nós pertencemos à mesma igreja que eles. E Deus, quando olha a história, Deus não vê 2000 anos, Deus vê uma igreja só. E numa igreja só estamos nós e estão estes cristãos. Eu queria começar falando sobre o que os romanos falavam dos cristãos, ou seja, o que aqueles que matavam os cristãos falavam deles. Pode passar? Aqui o historiador romano, não é cristão, Tácito, olha o que ele fala sobre o que Nero estava fazendo com os cristãos. Além de matar os cristãos, Nero fê-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em peles de animais para que cachorros os matassem, a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite para iluminação. A história diz que Nero abriu o seu jardim e pendurou cristãos, e ao invés de luminária, usou-os como tochas vivas. Nossos irmãos, pode passar? Plínio, isso aqui é muito lindo. Esse cara no ano 111 era um governador romano, mandou perguntar para o imperador o seguinte: o que a gente faz com esses cristãos? Eu tenho prendido, eu tenho ameaçado, eu tenho maltratado, eu tenho matado, mas não tem adiantado muito. O que você, imperador, me diz para fazer com eles? Aí ele escreve uma carta. E aí ele começa dizendo que ele conseguiu que muitos cristãos voltassem atrás e sacrificassem o imperador. Olha o que um pagão está dizendo: repetiram comigo, esses que desistiram, uma invocação aos deuses, e fizeram oferendas e incenso diante da vossa estátua, imperador, chegando mesmo a amaldiçoar o nome de Cristo. Mas aí ele diz: é impossível obrigar aos verdadeiros cristãos a fazerem estas coisas, nem a força. Isso é demais. O cara está dizendo: não há o que você faça com um cristão verdadeiro para que ele sacrifique o imperador. Pode parecer nada, é um ato simples, mas os caras não se dobram, os caras não cedem. Isso um romano falando de cristãos. Pode passar. Eu queria trazer para vocês agora, para a gente terminar, 3 histórias de alguns cristãos agora, algumas histórias deles. O primeiro deles é Inácio de Antioquia. No ano 107, ele era pastor, bispo em Antioquia. No primeiro século, bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa, é um sinônimo de uma coisa e de outra. Só depois, no século II, que bispo começa a ser alguém responsável principal e presbíteros abaixo do bispo. No primeiro século não tinha isso. E Inácio já era um bispo, então ele já tinha pessoas ali abaixo dele. Ele foi preso e foi levado ao Coliseu Romano, que a gente pode ver hoje lá, né? Que está ali atrás, inclusive no nosso cartaz, que nós vamos ter uma maquete do Coliseu, porque o Coliseu foi palco de grande heroísmo de muitos cristãos que morreram nas arenas. E Inácio foi levado para o Coliseu, e os romanos cristãos que estavam lá em Roma, Antioquia fica na Turquia, então ele foi levado para Roma. E no caminho ele ficou sabendo que os romanos cristãos estavam pensando numa ação para libertá-lo, assim, vamos fazer alguma estratégia aqui para salvá-lo e roubá-lo das mãos de quem está trazendo, para que ele não morra.
E aí ele escreve uma carta, na viagem, ele escreve 7 cartas, e em uma delas ele diz o seguinte: fogo e cruz, manadas de feras, lacerações e desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, triturações de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus. Agora estou começando a me tornar discípulo, meu parto está próximo, ele diz. Deixai que eu seja pasto das feras, eu sou o trigo de Deus. É outro nível. Ele morreu comido por leões no ano 107, no Coliseu, assim como muitos outros cristãos que foram usados ali como jogo, foram usados como diversão para muitos, né? Pode passar. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu 1ª, 2ª, 3ª João. Quando ele morreu, a geração seguinte dele, Policarpo era um deles. Policarpo era discípulo de João, foi formado por João, e no ano 155 ele foi preso, e ele foi levado era um grande líder, e ele vai começar, o procônsul, que era um tipo de líder romano, começa a convencê-lo, porque ele tinha 86 anos, a falar: sacrifica para o imperador aqui, nega Jesus aí, né? Amaldiçoa Jesus e você não precisa passar por nada. E aqui eu selecionei um momento desse diálogo. Insistiu o procônsul: faz o juramento e eu te libertarei. Insulta o Cristo. Respondeu Policarpo: há 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar meu rei e salvador? Se esperas em vão que eu vá jurar pela sorte de César, simulando ignorares quem sou, ouve o que te digo com franqueza: sou cristão. Aqui apareceu que ele foi no Coliseu, não foi no Coliseu. Ele foi morto no ano 155, morreu queimado no anfiteatro, e depois queimaram todo o seu corpo. Ele demorou muito para morrer por causa do vento, então ele foi durante muito tempo mais assado do que queimado, e aí finalmente ele foi morto com um punhal no ano 155. Sou cristão, insulta Jesus, como assim? Eu acho interessante ele dizer: 86 anos ele nunca me fez mal. Às vezes a gente é um pouco mimado, né? A gente quer que Jesus faça tudo pela gente, se ele não faz a gente já fica de mal, o cara fala: não, ele nunca me fez mal, porque deveria ter feito, né? O que Deus tinha para fazer contra a gente seria tanta coisa pelo que nós merecemos. E aí você pega a Policarpo dizendo: eu não tenho como fazer isso, vai contra quem eu sou, vai contra a minha natureza. O último caso que eu queria mostrar para vocês, do ano 177, 50 mártires de Lyon, na França. Os confessores da fé, que eram essas pessoas, caminhavam para o martírio, com o rosto resplandecente de glória e beleza. Houve no anfiteatro, sobre os olhos da multidão sanguinária, as flagelações até a morte, crucificações e degolações de costume. Vários lançados às feras e colocados nas cadeiras de ferro aquecidas ao rubro para assá-los vivos. Algumas vítimas, tem o nome dos nossos irmãos, o hall de membros da igreja. Algumas vítimas foram Vito, Maturo, Atala e o jovem Pôntico, de 15 anos de idade. 15 anos de idade, sentando numa cadeira e sendo fritado vivo, para reconhecer Jesus como Senhor e não César. A igreja que nós pertencemos, o corpo de Cristo, essa noiva, esse novo templo, essa videira, esses ramos ligados à videira. Ser cristão é o compromisso de ser de Cristo esse povo zeloso, esse povo de Deus, esse povo que foi comprado por sangue, esse alicerce da igreja que foi estabelecida
sobre um comprometimento, sobre uma unidade, sobre um amor e sobre uma responsabilidade que nos inspira até hoje e que deve nos inspirar. O objetivo desta manhã, no meio desse feriado, é inspirar o nosso coração a buscarmos ser esta noiva, este corpo de Cristo. Temos essa responsabilidade com Deus, com os nossos irmãos, com o mundo, essa responsabilidade de expressarmos a família de Deus, com amor, com cuidado, com comunhão, sermos uma noiva em pureza, uma noiva em amor por Cristo, um novo templo, mas não um templo que talvez um dia vai nos faltar a caixa de som, vai nos faltar outras coisas, mas não pode faltar a presença de Deus, e nesse sentido nós somos o templo dele, o corpo de Cristo, onde cada um sabe a sua importância, a sua responsabilidade, arregaça suas mangas com o talento que Deus lhe deu, com a unção do Espírito, com um dom que Deus lhe deu, para ser relevante no serviço, para ser relevante na edificação do corpo. E estes ramos de uma videira, a videira é Cristo, e é dele que recebemos vida, é dele que recebemos essa verdade, para sermos aquilo que a nossa geração precisa. Provavelmente você nunca vai ser colocado diante de um imperador para ser dito: puxa vida, nega Jesus ou você vai morrer. Então, dificilmente isso aconteça. Mas quantas vezes nós, no nosso dia a dia, temos a chance de colocarmos o nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Cristo, e temos vergonha, e coramos de vergonha. E os nossos irmãos não coraram de vergonha diante das feras. Que Deus o ajude a crescer nisso. Queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. A gente não quer pintar uma fantasia da igreja primitiva. É claro que ela tinha desafios, defeitos, falhas, mas a gente não pode perder mão do essencial, daquilo que nós somos, daquilo que Cristo pensou quando estava entregando a vida dele na cruz. Nós possamos crescer nisso. Que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós, e que essa vida do Espírito Santo possa fluir nas nossas vidas. Se você morrer amanhã, quem vai fazer o seu velório sou eu. Se eu morrer amanhã, quem vai estar no meu velório é você. Se você for fazer uma cirurgia grave, quem vai estar lá somos nós. Se eu fizer uma cirurgia grave como eu fiz, quem estava orando por mim eram vocês. A igreja, o corpo de Cristo. Tem uma família nossa lá, o Valmir, a Regiane, a Késia, a Bia, estão lá em Apiaí. São nossa família também. Pessoas em outros lugares, a Carol, a Amada, indo até em tribos indígenas, levando o evangelho, e só vai por causa do nosso trabalho, da nossa contribuição, que a gente consegue mantê-los em alguns lugares. A Andréia está lá no Nepal, é nossa irmã, longe, está lá em lugares dificílimos, você ajuda a manter isso. Isso é igreja. É igreja. Chegar no fim do mês, a gente tem um boleto só de cestas básicas, e ver lá que 3, 4 mil por mês vão para irmãos, para nós, que estamos em situação de dificuldade em alguns momentos. Mas tantas coisas que nos faltam como igreja, tantas coisas que nós olhamos para tudo isso e falamos: precisamos honrar o ser igreja diante de Deus. Eu pedi para o Lucas aprender a tocar uma música que é antiga, que fala da igreja, provavelmente poucos conheçam, de Guilherme Kerr, e fala justamente dessa realidade da igreja primitiva que nós queremos ser, que nós buscamos ser. E ele vai cantar junto com os irmãos. Eu queria que você olhasse essa letra, cantasse se você souber, mas que começasse a ser a sua oração do que nós queremos como igreja, do que nós buscamos como igreja. Amém? Da multidão dos que crerão, era só um coração, e a alma uma somente, uma semente.
a gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. De Deus, sal e luz para todos os povos. Vamos orar, vamos pedir a Deus essa realidade nas nossas vidas, nos nossos corações, e que Deus faça de cada um de nós um membro desse corpo cada vez melhor. Feche seus olhos, peça a Deus: Senhor, nós queremos entender cada vez mais aquilo que Paulo chamou de o grande mistério de Deus, Cristo e a igreja. Esse relacionamento que nasceu, Senhor, com uma prova de amor tua na cruz, nos salvando, mas não nos salvando para vivermos para nós mesmos, ou vivendo qualquer tipo de solidão cristã, carreira solo cristã. O Senhor nos colocou num povo, o Senhor nos colocou numa comunidade, Senhor, e nós queremos nos amar, Senhor, de verdade. Queremos nos responsabilizar, e tudo que o Senhor sonhou que nós seríamos não seja roubado, não seja tirado de nós. Que essas realidades que o Senhor pensou que nós fôssemos, poderíamos ter nascido em qualquer século, no século 1, 2, 3. O Senhor nos colocou no século 21, nos colocou aqui numa comunidade, nessa região. Talvez alguns o Senhor em outros momentos vai levar para outros lugares, outras partes do teu corpo, do mesmo corpo, que se reúne em outro lugar, mas é a mesma família. Mas que enquanto estivermos aqui em comunidade juntos, Senhor, nós possamos crescer em tudo isso que é a igreja. Em nome de Jesus, Senhor, começando por mim, os demais pastores, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes não vivemos essa realidade, essa responsabilidade, e perdemos essa visão do que o Senhor pensou do que é a igreja. Assim como todos nós que somos cristãos, como disse Policarpo, o que somos cristãos, que possamos crescer no nosso cristianismo, que possamos nas pequenas coisas crescer no nosso cristianismo, para que o teu nome e tudo aquilo que o Senhor comprou com o teu sangue lhe seja entregue, porque é teu de direito em todas as coisas, em nome de Jesus.